Olá, Jorge, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma outra característica dos diodos que é muito importante aí para quando nós estamos trabalhando com circuitos que operam ali em alta frequência e também para circuitos utilizados em eletrônica de potência, que é o tempo de recuperação reversa. Bom, pessoal, lá da fundamentação teórica do funcionamento do diodo, quando diretamente polarizado, nós temos lá que diversos elétrons do material do tipo N estão migrando ali para o material do tipo P, né? O que faz surgir ali bastante lacunas também do material do tipo N, né? Então, esses elétrons no material do tipo P e as lacunas que estão indo em direção ao material do tipo N, eles são o que nós chamamos ali de portadores minoritários. Então imagine que o diodo está conduzindo a princípio, tá? Porque ele está diretamente polarizado, por isso a corrente no gráfico aí tem valores positivos. Se no instante T1 invertemos a tensão aplicada com o objetivo de uma polarização reversa, podemos imaginar que o diodo muda instantaneamente do estado de condução para o de bloqueio, né? Então seria a condição, vamos dizer, ideal de operação do diodo. Acontece que devido ao grande número de portadores minoritários em cada material, a corrente no diodo inverterá de sentido, isso é representado por valores negativos na curva da corrente, a partir de T1, e ficará assim durante o tempo de armazenamento TS, né, que é o tempo necessário para que os portadores minoritários voltem para o estado de portadores majoritários após a recombinação no material oposto. Tá? Então, a corrente foi para um nível negativo porque, para a tensão de polarização aplicada, a corrente continua no sentido anterior, que é o sentido oposto. Isso significa que o diodo continuará conduzindo por um determinado tempo, mesmo estando reversamente polarizado, como se estivesse, então, em curto-circuito, né? Passando, então, uma corrente reversa. Tá? Quando o período de armazenamento terminar, a corrente reversa ela irá reduzindo até o nível normal lá de saturação reversa, né? Então, o período para a redução do valor de corrente é denominado tempo de transição. Tá? Então, o tempo total desde a inversão da polarização de tensão em que o diodo passa a conduzir corrente reversa até a corrente reduzir ali ao estado de corrente de saturação reversa, né? É chamado de tempo de recuperação reversa, que é a soma ali do tempo de armazenamento com o tempo de transição. Então, embora o tempo de recuperação reversa seja muito curto, tá? Na faixa de alguns nanosegundos, dependendo do dispositivo, né? Ele pode limitar algumas aplicações do diodo em circuitos de chaveamento de alta velocidade, tá? Então, por isso, em aplicações desse tipo, são utilizados diodos com tempo de recuperação reverso muito curto, tá? Na ordem, às vezes, de picosegundos. Diodos de uso geral, como o N4007, por exemplo, ele pode ter tempo de recuperação aí na ordem ali de alguns microsegundos, dependendo do caso, tá? Eu acredito, então, que a melhor forma de a gente ver esse fenômeno é na prática, tá? Então, para isso, eu vou montar um circuito simples, como o da figura 2, e aplicar um sinal senoidal, né? Ou seja, assim a polarização no diodo vai ficar alternando entre diretamente polarizado e reversamente polarizado periodicamente, né? E a ideia é que enquanto o sinal for de baixa frequência, o tempo de recuperação reversa será curto o suficiente para fazer a transição entre o estado de condução e o de bloqueio tranquilamente, né? Mas à medida que eu vou aumentando ali o valor da frequência, o tempo de recuperação reversa, a gente vai ver que ele vai se tornar insuficiente. Então a gente vai conseguir observar esse fenômeno do diodo conduzindo, mesmo quando reversamente polarizado, durante um intervalo de tempo. E ainda, pessoal, eu vou fazer esse teste com um diodo de uso geral e um diodo mais rápido, tá? Para mostrar para vocês aí, né, dar uma ênfase boa aí com relação à importância desse parâmetro para aplicações de alta velocidade de comutação, tá? Então vamos para a bancada. Bom, pessoal, aqui então está o circuito de teste, tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é alimentando esses dois ramos, né? Cada um contendo um diodo e uma resistência, né, de 470 ohms em série. Só que aqui, pessoal, esse diodo aqui é um N4007, né? Um diodo de uso geral, e aqui eu tenho um diodo
mais rápido, né? Então é o 1N4148. Tá? Os dois ramos aqui estão em paralelo, sendo alimentados aqui pela saída do gerador de funções, né? Para a gente fazer o comparativo do tempo de resposta, principalmente aí com relação ao tempo de recuperação reversa, tá? Então eu vou aplicar primeiro um sinal aqui senoidal, tá? De 100 Hz, tá? Observe aqui, então, a configuração, 10 volts de pico a pico, né? Uma frequência inicial baixa. E o que nós esperamos ver aqui? Quando o sinal for positivo, estiver no semiciclo positivo do sinal senoidal, nós esperamos que os dois diodos, então, conduzam, porque eles vão estar diretamente polarizados, certo? Então, a tensão de entrada aqui do gerador de funções, né, aplicado pelo gerador de funções, vai aparecer aqui no osciloscópio. Tá? O canal 1 do osciloscópio vai medir a tensão aplicada, o 2 em verde vai pegar a tensão no resistor da esquerda, né, que vai depender então da condução do diodo 1N4007, e depois eu vou ativar o canal 3, tá, que vai estar pegando a tensão nesse resistor aqui, que vai estar então conduzindo a corrente que vem do 1N4148, ok? Nós vamos comparar a resposta dos dois. Então, eu vou ativar a saída aqui do gerador de funções. Olha lá, pessoal. Então, em amarelo, né, reforçando a tensão aplicada, e a verde é a tensão aqui no resistor. Então, observe, durante o semiciclo positivo, temos, então, a tensão no resistor. Quando a tensão entra no semiciclo negativo, certo? Nós temos, então, o bloqueio, né, da corrente pelo diodo, porque o diodo vai estar reversamente polarizado, então ele não conduz, ok? Então, mostrando agora no canal 3, observe que o comportamento é parecido, né? Bastante próximo aí para essa frequência. Eu posso reforçar aqui o canal 2, que é o diodo da esquerda, e o canal 3, o diodo aqui, o ramo da direita, ok? Beleza. Então, observe que quando o sinal de entrada se torna negativo, o diodo bloqueia normalmente conforme esperado, né? Então, se tornou reversamente polarizado, ocorre o bloqueio. Então, para baixas frequências, os dois diodos estão respondendo bem. Agora, então, eu vou aumentar a frequência do sinal aplicado. Então, vamos passar aqui para uma frequência, por exemplo, de 5 kHz. Olha aí, pessoal. Observe agora que no verde aqui, tá? Que é a resposta ali do circuito do 1N4007, que quando o sinal se torna negativo na entrada, o diodo continua conduzindo. Por isso que a tensão no resistor continua seguindo ali o perfil ali do sinal de entrada, que se torna negativo. Então a tensão no resistor, olha lá, ela fica um pouco negativa por um período ali de tempo, que esse é o nosso tempo de recuperação reversa. Então, esse diodo 1N4007 para uma frequência de 5 kHz, observe que ele não passa a bloquear instantaneamente, ou pelo menos visualmente instantaneamente, assim como ocorre aqui no ramo da direita com o 1N4148. Observe que a resposta dele é similar àquela que nós tínhamos lá para uma baixa frequência, né? Lá em 100 Hz. O sinal fica negativo, que o diodo bloqueia, né, praticamente instantaneamente, né? Então aqui já é perceptível, né, a questão ali do tempo de recuperação reversa, né? O diodo 1N4007 demora um pouco mais para passar para o estado de bloqueio. Se a gente continuar a aumentar aqui a frequência do sinal aplicado, isso vai se agravando, tá, pessoal? Então vamos aqui para 30 kHz, por exemplo. Olha só, tá bem evidente aí, né? Então que o diodo 1N4007 ele não é indicado aí para aplicações de alta frequência, principalmente aí por causa do seu tempo de recuperação reversa, que é muito elevado para esses níveis aí, né, de frequência, enquanto o N 4148, observe que ele está se comportando muito bem, né, nessa faixa de frequência. Então,
sempre que a gente estiver trabalhando aí com sinais de alta frequência, nós devemos, né, observar aí se o diodo ele vai corresponder bem para essa aplicação. Dependendo do caso, se a gente colocar aí o 1N4007 num sistema, por exemplo, de fonte chaveada, onde o tempo de resposta dos componentes é crucial ali, pode acontecer falhas aí que venham a destruir o circuito, tá? Então, esse tempo de recuperação reversa aqui, ó, é crítico demais aí para sistemas de alta frequência. Eu espero que tenha ficado evidente aí o efeito do tempo de recuperação reversa nos diodos, tá? Esse tema ele vai ser retomado em oportunidades futuras. Caso essa aula tenha contribuído aí com os teus estudos, deixe seu like, né? Verifique se você já está inscrito no canal. Caso contrário, né, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. E ainda, né, eu convido você a conhecer o clube de membros do canal, onde você vai ter acesso ali a conteúdos exclusivos, como treinamentos, por exemplo, né? E também vai estar ali contribuindo com a manutenção do lab, ok? Fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até logo!